É a Suécia um país muçulmano? Qual é o significado da Páscoa para os suecos? Essas são algumas perguntas que eu vou responder hoje aqui nesse vídeo. O Célia Responde. Me chamo Célia Regina, sou uma brasileira pé vermelho que mora aqui na Suécia faz praticamente 16 anos e os meus vídeos são assim sempre baseados como eu vejo a Suécia e também as minhas experiências que eu já tive aqui na Suécia. E quando não é experiência minha, eu dou uma pesquisada nessas perguntas que vocês acabam fazendo aqui para mim nos comentários. Então vamos lá para a primeira pergunta. Antes de eu ir para a primeira pergunta, eu vou pedir para vocês já dar aquele joinha e também, se você gosta desses tipos de vídeo mostrando outras culturas, outros países, eu vou te convidar a se inscrever no meu canal e também ative aí o sininho, porque você ativando o sininho toda vez quando eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Então vamos lá, gente. A Carliana Moraes, ela perguntou: Célia, por que o seu esposo nunca teve filhos? Então, meu esposo nunca teve filhos pelo seguinte: aqui na Suécia é bem comum você encontrar pessoas assim da idade do meu esposo para cima ou até um pouco mais novo do que meu esposo. Meu esposo tem 54 anos. Então, quando eu cheguei na Suécia, eu fui a primeira mulher da vida dele e eu já tinha meus 3 filhos e ele trabalhava viajando muito. Então, a gente conversou e ele preferiu não ter filhos porque ele achou injusto com a criança. Ele sempre viajando, não ia ter tempo de acompanhar o crescimento da criança. E eu, como eu sempre criei minhas filhas, sozinhas, eu resolvi também não criar mais um filho sozinha, entendeu? Então, o meu esposo, ele não tem filhos pelo fato que eu fui a única mulher da vida dele. Então, Carliana, eu tava até me esquecendo também que quando eu cheguei na Suécia, minha filha tinha 7 anos e depois chegou o meu neto com 1 aninho. Então, eles chamam meu marido de pai até hoje. Então, e o meu marido considera minhas 3 filhas e mais o neto como filho dele. E os meus filhos também consideram ele como pai, chama de pai até hoje. O Douglas perguntou: as pessoas tomam caldo quente e saem nessa neve, saem nesse frio, não é perigoso? Tipo, acho que dá um choque térmico, ele quis dizer. Não é perigoso, é até recomendável você tomar alguma coisa quente mesmo, um chá quente, uma sopa quente. A gente tem costume de ir no meio da floresta. A gente lá mesmo faz um café, quando é neve, tá nevando, até mesmo no inverno sem neve, enfim. A gente faz um café, a gente faz um chocolate quente, então não é perigoso você tomar aí um caldo quente na Suécia no inverno. É perigoso sim, você sair com o cabelo molhado. Então aqui na Suécia você não tem costume, mesmo no verão, ver as pessoas saindo de cabelo molhado, a menos que a pessoa for ir na prainha ou no Rio, Então você pode ver, mas falar assim, tô acabando de sair do banho, fresquinha, não tem isso muito aqui, pelo menos no norte da Suécia. Então esse é o maior perigo, você sair cabelo molhado de repente. O Marcos Batista, ele está perguntando se as mulheres suecas têm algum tipo de preconceito com homens brasileiros ou com o espanhol, que é a nacionalidade dele também, e se elas são fiéis. Olha, pelo menos aqui onde eu moro, a gente não vê muito as mulheres com outra nacionalidade, é mais os homens mesmo aqui onde eu moro, tá? Pelo fato do quê? Porque aqui é um lugar pequeno, então tem mulheres sobrando até, Deve ser por isso. Mas no sul da Suécia, lá você vê sim muitas mulheres com homens brasileiros, enfim, eu conheço até homens brasileiros que são casados com suecas e também outras nacionalidades que são casados com sueca. Mas também tem que levar em consideração que aqui na Suécia as mulheres são muito independentes. Logicamente que aí no Brasil também já tem essa independência, mas assim na independência econômica, porque aqui as mulheres, não só as mulheres, as pessoas começam a trabalhar cedo. Com 16 anos já começa isso o serviço de verão e ali elas não param, sempre no serviço de verão, e quando termina a escola
normalmente eles já têm um serviço arrumado já, então elas conseguem a sua independência financeira muito cedo. Então elas não têm essa coisa igual nós, por exemplo, ficar lutando por um relacionamento abusivo, enfim, um relacionamento que elas não estão muito bem nesse relacionamento, então não é igual a gente ficar aí dando muita chance, não. Não pensam muito pra poder largar, não. Eu conheço casos, a mulher saiu de dentro de casa aqui e já foi morar com o outro lá, entendeu? Agora, infiel, isso daí tem em qualquer lugar do mundo, né? Mas as pessoas que eu conheço, até hoje, assim, eu não vi nenhuma mulher infiel, tá? A Maria RGG, ela quer saber se eu falo com as minhas filhas em português ou em sueco e com os meus netos, né, se eu falo em português ou em sueco. Então, com as minhas filhas, eu só falo em português. Eu só falo em sueco com as minhas filhas quando a gente está no meio de suecos, em volta da mesa, né? Então, por respeito e consideração, aí eu acabo interagindo todo mundo nas conversas, né? Se a gente tiver alguma coisa em particular, a gente vai a algum outro lugar e se fala, ou às vezes a gente dá uma rápida fala ali assim, já para dar um toque na pessoa, alguma coisa assim. Mas só falo em português com as minhas filhas. E eu tenho uma filha, quando ela veio para cá, tinha 7 anos, ela sabe falar o português, ela fala um português meio aí espanhol, vocês já viram aqui a Débora no meu canal, mas eu só falo português com ela e ela responde em sueco, mas quando a gente vai pro Brasil, ela fala português aí no Brasil. E os meus netos, o mais novo de 3 anos, a mãe dele é muito perseverante, então ela só fala o português com ele e ele já está assim falando bem o português, as coisas que ele sabe, ele fala bem o português, não tem muito sotaque e fala o sueco também, mas a minha filha só fala o português com meu neto de 3 anos. Agora o Caio, que veio aqui pra cá com 1 aninho, a gente acabou aderindo, falando com ele só o português, pelo fato, quando o Caio chegou, ele tinha 1 ano, então ele sabia já falar mamãe, papai, né, essas coisinhas assim, mas aí depois ele logo já foi pra creche e o que aconteceu? Deu um blackout na cabeça do Caio, porque a gente só falava português com ele em casa e na creche só o sueco. O Caio com 2 anos e meio, ele não tava falando nem A nem B, não tava falando nada, deu um blackout, então a gente foi obrigado a escolher uma língua para falar com ele e a gente acabou optando pelo sueco. E hoje é bem difícil a gente falar, a gente tem de vez em quando algumas palavras, alguma coisa, mesmo assim ainda ele às vezes fala, eu sei o que vocês estão falando. E aí os dois falam inglês e sueco. Estava esquecendo de falar para Maria, então eu não gravei falando sueco com as minhas filhas pelo fato que elas não moram aqui comigo. Então, um dia, quando a gente se encontrar, aí eu faço um mini vídeo aqui falando sueco com elas. Fernando Barbosa. Já ouvi dizer que a grande maioria é muçulmano na Suécia. E qual é o verdadeiro significado da Páscoa na Suécia, já que a maioria são muçulmanas? Não, a Suécia não é um país muçulmano. Como a Suécia é um país que acolheu muito refugiados do Afeganistão, do Paquistão, do Irã, do Iraque, Somália, Eritreia. Então, esse povo, a maioria são muçulmanos. Então, é por isso que tem muitos muçulmanos aqui na Suécia. Mas a Suécia, ela já foi, acreditem que quiser, mas a Suécia já foi um país cristão há muitos anos atrás. Inclusive, eu perguntei para uma amiga de trabalho, que ela é 3 anos mais velha do que eu, e eu perguntei para ela como eram as aulas de religião na época dela, né? Na época dela, as aulas de religião é como é hoje. Hoje é que você não pode falar de Deus nas aulas de religião, igual a gente costumava fazer isso na minha época. Você pregar em nome de Deus, essas coisas você não pode fazer aqui na Suécia. O que faz aqui nas aulas de religião é ensinar doutrinas de outras religiões, né? Islã, ensina testemunho de Jeová, do católico, enfim. Eles conversam sobre as doutrinas de outras religiões.
e aí você acaba se identificando mais com o que você se identifica mais, né? Se é com a forma que o Cristo morreu, ou da forma que o Islã acredita como Cristo morreu, ou como nasceu, se nasceu dos macacos, ou se nasceu que foi criado por Deus, né? Então aí você tira a sua conclusão através disso. Aí o pai dela, que ia fazer 80 anos, ele não existe mais, na época quando ele ia para a escola, ele estudava, eles eram obrigados, né, a ler o Salmo, ler a Bíblia todos os dias na escola. Então isso daí você vê, faz muitos anos atrás. A Suécia, pasmem, já foi sim um país bem cristão. Mas hoje, a Suécia, eu digo que é um país ateu. As pessoas não creem em Deus. Quando eu falo as pessoas, a gente não pode generalizar 100%, tá? Mas a grande maioria não crê em Deus da mesma forma que a gente faz aí no Brasil. Para você ter uma ideia, uma vez eu trabalhando, a minha amiga de trabalho chegou assim espantada, porque o filho dela chegou em casa falando assim que a professora estava falando de Deus. Ela falou: você já imaginou como que isso? Gente, eu tô de cara, como que a professora estava falando de Deus para as crianças? Assim, eu não sei qual é a visão que eles têm de Deus, porque ela ficou muito espantada da professora estar falando de Deus. Aí no Brasil a gente tem costume de falar assim: ai meu Deus, ai Senhor Deus, né? A gente tem esse costume de falar. Então quando a gente fala aqui Herregud, né, que é ai meu Deus, ai meu Senhor Deus, né? Eles dão risada, eles acham engraçado. Hoje o meu esposo já nem ri mais, ele já acostumou, né, de eu falar ai meu Deus tal, mas eles acham engraçado, eles até, às vezes até fazem piadinha no seu serviço, assim, na época eu trabalhava com homens, né, eles até faziam piadinha quando eu falava ai meu Deus. Por exemplo, o meu marido mesmo, ele só vai na igreja quando é batizado ou velório, e eles têm costume mesmo de batizar, né, fazer o batismo de criança, aquela, como que é quando você tem 12 anos, que você faz a catequese, uma coisa assim, né? Mas eu não sei como que é, gente. Meu marido, ele não chega em mim e fala assim: ah, eu não acredito em Deus, porque ele sabe que eu creio em Deus, né? Então, da boca dele eu não ouço e também nem quero ouvir, né? Mas eu sei que eles não confiam, não acreditam que existe um Deus. Mas ele também quer saber qual é o significado da Páscoa, já que eles não acreditam em Deus. Então, na verdade, a Páscoa começou a comemorar lá no século 17 ou para frente, né? Porque como a Suécia era um país muito cristão, realmente é assim na religião, né? Igual comemora aí no Brasil. Mas isso foi se afastando cada vez mais, essa doutrina assim de comemorar isso. Hoje, na verdade, o significado da Páscoa para eles têm mais em mente que é a entrada da primavera, sabe? Acabando a neve, começar as flores, começar as plantações, começar o sol, começar os dias mais quentes, os dias mais claros. Então, eles já têm mais ou menos isso em mente, mas eles comemoram com o ovo de Páscoa deles, como vocês já viram aqui. Eu vou deixar de repente aqui no card como eles comemoram a Páscoa aqui na Suécia. Então, aqui a Páscoa começa na quinta-feira e termina na terça-feira, que tipo, até na segunda-feira, sabe? Então, as pessoas fica mais de olho nesse feriado prolongado, que dá para você fazer um monte de coisa, viajar e passear, né? E também para quem trabalha igual no meu caso, a gente às vezes não desperdiça trabalhar na Páscoa, porque você ganha muito bem você trabalhando na Páscoa aqui na Suécia. É mais comércio mesmo. Então, resumindo, a Suécia não é um país islâmico, também não é um país cristão, tá? Então, esse é mais um quadro Célia Responde. Espero que eu fui clara, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aquele joinha. E também, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou te convidar a se inscrever no meu canal e também ativar o sininho. Você ativando o sininho, toda vez quando eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Beijo, tchau!